Aleluia! Hoje é dia 30 de julho de 2026. Estamos dando início a mais um estudo bíblico do livro de Romanos e nós vamos entrar no capítulo 13. E quando eu falo entrar, é só colocar o pezinho dentro, tá? E depois a gente prossegue. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui. Te agradecemos por toda a oportunidade que o Senhor tem dado a nós de penetrarmos na tua palavra. Senhor, abre para nós a tua palavra, nos dê entendimento, Senhor, nos dê visão, traga-nos a tua luz para vermos tudo o que o Senhor tem para nós na tua palavra, Senhor. Senhor, nós te amamos, nós precisamos de ti. Que o Senhor esteja conosco neste estudo. Abençoa todos os presentes, também todos os que acessarão pelo canal do YouTube. Senhor, que o Senhor fale a tua palavra para dentro de cada um de nós. Nós precisamos de ti. Esteja conosco, Senhor. Nos abençoe com a tua presença. Amém. Aleluia. Então, na semana anterior, nós entramos no capítulo 12, nós terminamos o capítulo 12, que é um capítulo que nos introduziu na visão e na vida prática do corpo de Cristo. Nós vimos a questão de nos apresentarmos o corpo, termos a nossa alma transformada e o nosso espírito inflamado para servir o Senhor. E nós vimos também que a nossa vida com os irmãos é uma vida de amor, é uma vida de coordenação. Nós, embora sejamos muitos, somos todos membros do corpo de Cristo, o corpo é um só. Então, essa visão do corpo é que deve ganhar nosso coração e nós devemos também, com isso, perder cada vez mais do nosso ego, do nosso individualismo e termos um objetivo, como foi mostrado para nós, que é o objetivo de edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o centro da vontade de Deus. Então, nesse universo, Deus tem um propósito, que Cristo tem um corpo nessa terra. E esse corpo é a vida da igreja. É a igreja, tá bom? Então, nós não podemos ignorar essa visão, essa questão dessa vida prática, como, infelizmente, muitos cristãos fazem. Não viram a importância de viver no corpo, do viver da igreja, mas nós que estamos vendo, precisamos avançar nessa prática, tá bom? Ó Senhor Jesus, nenhum cristão substitui o corpo. Nenhum cristão deve ter um viver isolado ou individualista. E uma vez que nós nos convertemos, devemos ter um profundo desejo em nosso espírito de nos coordenarmos com os irmãos. Coordenar, ser colocados juntos para um objetivo comum, tá? Em rápidas palavras. Podemos ser diferentes e somos, não é? Somos diferentes em muitos aspectos, cultura, educação, pensamentos, etc. Mas quando nós nos voltamos para Cristo, nos voltamos para a vida de Cristo que está em nós, essa vida nos torna um. Amém? E nós podemos edificar o corpo de Cristo. Se nós dermos ênfase nas coisas naturais, nós vamos ser cada vez mais divisivos, cada um para si. Mas se nós dermos ênfase para o Espírito que está em nós, nós vamos nos tornar cada vez mais um. Amém? E expressar o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Por isso que também nos foi mostrada a necessidade da transformação da nossa alma. Tá ok? Então, hoje nós vamos caminhar e, embora nós sejamos a igreja de Deus na terra, mas ainda estamos na terra. E aí temos muitas coisas que convivemos com essa geração, pode acrescentar pervertida e corrupta do mundo, tá? Mas nós convivemos com essas pessoas, estamos dentro desse sistema
E aí nós vamos ver também como nós devemos nos relacionar com esse mundo. Algumas coisas que nós devemos nos relacionar com esse mundo. E uma das coisas que nós vamos ver aqui é com relação às autoridades. Certo? Tem autoridades nesse mundo? Tem. Tem. Não estamos falando da autoridade espiritual do Senhor, não estamos falando do reino de Deus, estamos falando desse mundo aqui, tá? Então, eu queria ler com vocês o primeiro versículo deste capítulo. Podemos ler juntos? Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Esse versículo pode incomodar muita gente, ou incomodar muito a gente, certo? Por quê? Aqui fala que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. E logo no começo fala que todo homem deve estar sujeito às autoridades. Incomoda? Aí você pensa nas autoridades. Agora pense na época em que foi escrito esse livro. E pensem nas autoridades daquela época. Pensaram? Então, naquela época tinha os imperadores romanos, tinha os governadores romanos. A situação que Paulo está falando aqui está dentro desse contexto. Eles eram governados pelos romanos. Então, lembra lá de Pilatos? Lembra lá de Herodes? Lembra lá de... Vamos falar... eu não sei se nessa época que foi escrito Romanos já era o Nero, ou Nero entrou depois aqui, eu não me lembro, não sou muito bom de datas da história, mas eram imperadores romanos que eram as autoridades. Hoje nós estamos numa outra situação, vamos falar, pode ser melhor, pode ser pior, mas aqui o que é o contexto é autoridades. Ai, não quero falar de política, não vou falar de política, não vou puxar para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro, nem para o alto, nem para baixo, certo? Mas vamos falar o que está na palavra. E uma coisa que a gente precisa ver, que nos incomoda, nem é tanto pela autoridade ou pelo tipo de autoridade ou por determinada autoridade que existe, mas é porque eu tenho que me sujeitar às autoridades. Autoridades nós temos na família, nós temos no mundo e também na igreja, certo? Então, em todos os âmbitos da nossa vida, nós temos autoridades. E para o homem natural isso é terrível. Dizem que os espanhóis são rebeldes por convicção. Então, eles falam o seguinte: hay governo? Tem governo? Sim, sou contra. Mas não é só espanhol, acho que é todo mundo. Tem governo? Tem, sou contra. Então, há esse problema nas famílias, como eu falei. Nas escolas também tem, não tem? No âmbito da sociedade, governo municipal, estadual, federal, enfim. Aonde tem autoridade, o homem tem essa dificuldade de se submeter, de se sujeitar às autoridades. E aqui, o que fala a palavra, toda autoridade vem de Deus.
Alguns podem falar, certeza? É o que está escrito aqui na palavra. O caráter do homem natural é rebelde, não é? A rebeldia é um pecado herdado de Satanás. Satanás foi o primeiro rebelde do universo. E, infelizmente, esse veneno da rebelião entrou em cada um de nós. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, cuja fonte é o inimigo de Deus, a rebeldia entrou no homem como um veneno satânico. E esse assunto é um problema sério para o homem, né? E aí nós vamos falar um pouco a respeito dessa origem da rebeldia. Eu acho que é importante, por isso que eu falei, nós só vamos pôr o pezinho no capítulo 13 de Romanos, mas eu queria abrir um assunto para vocês que eu acho que para muitos pode ser desconhecido, mas eu acho importante para a gente entender de onde vem todos esse veneno que está dentro de nós com relação a nos submeter às autoridades. É uma doença congênita. Nascemos com ela, né? Nós carregamos desde que nascemos. Então nós vamos falar para vocês o seguinte. Nós vamos falar de um anjo. Um arcanjo, que era chamado de Lúcifer. Já ouviram falar? Lúcifer. E nós vamos começar a falar desse arcanjo lá do princípio e ver o que a Bíblia fala desse arcanjo, tá? Só para vocês terem uma ideia, Lúcifer não era mau, era bom. Ele era sábio, ele era dos mais importantes na hierarquia angelical, tá? Os anjos são aqueles que foram criados antes do homem. Antes da terra ser criada também, os anjos já estavam lá. E nós vamos ver essas questões e vamos falar para vocês coisas que talvez seja misterioso para alguns aqui, mas nós precisamos entrar nessa palavra para que o Senhor nos ilumine e muitas coisas nós vamos ter uma compreensão melhor agora. Então, como eu falei, vamos começar do começo. Qual que é o começo? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Acharam? O mais fácil de achar é Gênesis, né? Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O versículo 2, talvez na Bíblia de muitos aqui, não tenha a conjunção e, mas deveria ter. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Primeiro, quero dizer o seguinte: criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou, no hebraico, é uma palavra que só cabe para Deus. A palavra aqui é bara. Então, Deus criou, quer dizer que do nada ele chamou a existência. Ninguém é capaz disso. Só Deus é capaz de chamar algo que não existe à existência. Você pode criar uma garrafa, nos termos de hoje, que a gente fala, eu criei essa garrafa aqui. Tá, mas você pegou um material e mudou, transformou, trabalhou esse material e criou essa garrafa. Você formou essa garrafa, mas você não fez a garrafa surgir do nada. E Deus fez tudo surgir do nada. Ele falou e tudo se fez. Essa é a verdade sobre a criação de Deus. Então,
tem tantos versículos que falam, não vai dar tempo de a gente entrar nesses versículos. Mas, como eu falei, o verbo usado para criar aqui só cabe para Deus, porque Ele é o único Criador que pode realmente criar as coisas. Então, essa palavra é bara. Ok. Romanos 4,17, eu vou ler para vocês, mas guardem aí Gênesis, tá? Romanos 4,17, é o que eu já falei, mas também Abraão falou isso, né? Abraão creu também, e Paulo diz aqui o seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Em quem ele creu? No Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Então, a criação de Deus, como eu falei, Deus falou e tudo se fez. Aleluia. Então, Deus cria todas as coisas. Isso é bara. Fazendo um trocadilho aqui. Só Deus é barista, né? Deus é o Criador, tá? Então, em Gênesis capítulo 1, nós vemos o relato da criação. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava. Mas essa palavra estava, ela é a mesma palavra usada aqui em Gênesis mesmo, do capítulo 19, falando da mulher de Ló, que ela se converteu numa estátua de sal. Ou seja, ela não era uma estátua de sal, mas ela tornou-se uma estátua de sal. Então a palavra aqui é a mesma, então podemos ler da seguinte forma: e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Temos um acontecimento aqui fora da curva, porque Deus não cria as coisas sem forma e vazia. Certo? Então, como que no versículo 1 Deus criou as coisas e depois fala que as coisas eram sem forma e vazia? Porque elas se tornaram, alguma coisa aconteceu que a terra tornou-se sem forma e vazia. Isaías 45, 18, para comprovar o que eu estou falando aqui. Isaías 45, versículo 18. Página 975. Nós temos que ir com calma hoje, porque tem muitos versículos, tá? E nós precisamos lê-los. « 45:18, página 975. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Entenderam que essa palavra de Isaías, se for aplicar aqui como está a terra, porém estava, ou era, algumas versões até falam, era é pior do que estava, tá? Porque estava é num momento. Sem forma e vazia, não combina, né? Deus não criou a terra para ser um caos. Então a terra, criada por Deus, não era sem forma e vazia, mas ela foi criada para ser habitada. E aí em Gênesis, não, em Jó, capítulo 38, versículos 4 até o 7. Página 736. Jó 38, 4. Página 736. Aqui nós vamos perceber que os anjos já tinham sido criados quando Deus criou a terra, tá ok? Então o versículo 4 fala assim, é Deus falando para o próprio Jó. Onde estavas tu,
quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Atenção agora. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Estrelas da alva e filhos de Deus se referem aos anjos, ok? Então, quando as estrelas estavam ali como uma plateia vendo o Senhor criar a terra, tá certo? E aí os anjos rejubilavam, cantavam, estavam, outra coisa, juntas alegremente cantavam. Por que eu estou reforçando? Porque todos os anjos de Deus, nesse momento, estavam juntos. Tá ok? E rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus aqui é referente aos anjos. Não é referente a nós hoje como filhos de Deus, mas como aqueles que foram criados por Deus na eternidade passada. Tá ok? Então, eles já estavam lá quando Deus criava a terra. E, como eu disse, estavam juntos e cantavam. Por quê? Porque tudo que Deus fazia era belo, harmonioso. E Deus estava criando a terra para ser habitada. E aí, o que aconteceu então? Vamos falar o seguinte. Vamos trazer um fato aqui, despercebido por muitos. Entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2, há uma ocorrência. E essa ocorrência, nós não sabemos quanto tempo há para que essa ocorrência tenha acontecido. Certo? Mas alguma coisa aconteceu, porque a terra tornou-se sem forma e vazia. E aí fala, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus gosta das trevas? Não. Nosso Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ok? Então, as coisas tiveram uma mudança na sua configuração. E por que aconteceu essa mudança? Por que ocorreu essa situação tenebrosa? Alguma coisa terrível aconteceu nesse intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. Está dando para entender? Está dando para pegar? Sim. E agora, o que aconteceu? Vamos ter isso em mente. Alguma coisa aconteceu. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, é depois de Jeremias. 28, versículo 13, página 1126. Essas palavras aqui são proferidas pelo profeta, e aqui fala, no versículo 11, fala assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, o que Ezequiel estava falando aqui, ele não estava falando de sua própria cabeça, mas é a palavra do Senhor que veio a ele e ele falou. E essa palavra, aparentemente, está falando do rei de Tiro, mas pelo contexto aqui, a gente pode perceber que Deus está falando algo mais profundo, mais antigo até do que o rei de Tiro, tá bom? Vejamos, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe,
Assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, prestem atenção que aqui está falando de alguém que era o sinete da perfeição. O sinete da perfeição era o padrão da perfeição, porque o sinete era como um anel que selava, né? E aí, fala que ele era cheio de sabedoria e formosura. Era lindão, certo? E aqui estavas no Éden. Bom, o rei do Tiro não é bem essa situação dele, né? Tá certo? E aí fala dessas pedras, indicando que ele estava numa posição, era alguém privilegiado, vamos falar assim. Versículo 14, olha só. Vamos ver, prestar atenção aqui. Tu eras querubim da guarda ungido. Ungido, lembra, algumas vezes a gente já falou. Ungido é alguém designado para uma missão, para um ofício especial. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Era perfeito, era bom, era o tal, tinha uma alta posição, até que aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Se achou iniquidade. Essa palavra iniquidade, no grego, é anomia. A é sem. Nomia é lei. Ou seja, é você não ter lei, você não ter limite, você ultrapassar limites. Então, houve uma situação em que ele ultrapassou o limite. E ele era bem estabelecido, uma posição excelente, tá? Mas um dia se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Bom, eu acho que até aí está dando para a gente entender de quem está falando aqui. De Lúcifer, do arcanjo. Era querubim da guarda, tinha uma alta posição, tinha sabedoria, tinha formosura. Mas eu até achei interessante aqui, ó, no 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então, como a gente fala hoje, né, estava se achando, certo? E corrompeu a sabedoria. Ele tinha sabedoria, mas se essa sabedoria fosse bem usada, ele iria entender que não poderia, uma situação que a gente vai ver num outro trecho, não poderia ter essa iniquidade que entrou nele, que foi achada nele. Nós vamos ver qual é essa iniquidade, tá? E corrompeu a sabedoria. Hoje, nós também precisamos ser sábios. E às vezes, um sábio pode se tornar tolo
por alguma coisa que corrompe, seja orgulho, se achar, né? Se ufanar, se ensoberbecer. Às vezes a sabedoria de alguém torna-se até tolice, insensatez, por causa dessa situação. Então nós vamos ver também. Esse arcanjo, como nós vemos aqui, ele ocupava uma posição de governo, ocupava uma posição mais alta do universo, abaixo de Deus, tá? E o Senhor Jesus mesmo chamou ele de, no Novo Testamento ainda o Senhor chama de príncipe deste mundo. Então ele tinha essa nobreza, essa realeza, mas corrompeu. E em Judas 9, vamos abrir em Judas hoje. Judas é o livro que antecede Apocalipse. Não é aquele. Esse Judas é irmão de Jesus. Página 1621. É irmão de Jesus por parte de José. Certo? Esse Judas e também o Tiago. Então, essas duas epístolas, Tiago e Judas, foram escritos por filhos de Maria com José. Ok? Vamos lá. Versículo 9 fala assim. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então veja, ainda respeitando a posição do diabo, agora é Satanás, tá? O próprio arcanjo Miguel, que também tinha uma posição elevada entre os anjos, não quis falar contra ele. Mas ele falou, Deus te repreenda. Certo? Então isso aqui é para nós entendermos que realmente o Lúcifer tinha uma posição bastante importante. Nós não temos tempo de detalhar muita coisa, mas vamos entender que a origem de Satanás, a origem de Lúcifer, que é Lúcifer? Lúcifer é anjo de luz e Satanás é adversário. Então ele deixou de ser um anjo de luz para ser Satanás, o adversário. Ele era querubim ungido de Deus, o mais próximo de Deus e mantendo a mais alta posição dentre as criaturas de Deus. E ele tinha sacerdócio, ele tinha realeza e hoje tudo isso ele perdeu. Mas ainda está usurpando, tá certo? Dessa posição, dessa regalia, usurpando tudo que ele tinha. Mas hoje, olha só, por que ele não gosta de nós? Não sei se vocês sabem, mas ele não gosta de nós. Tá certo? Ele não gosta de você. Ele odeia você. Não se engane mesmo. É recíproco. Vamos lá, Apocalipse 5:9. Página 1628. E entoavam, 5:9, né? Entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então agora quem tomou o lugar de rei e sacerdote? Nós. Por isso ele não gosta de você. Tá certo? Deu para perceber aqui? Então, com a obra do Senhor, nós fomos comprados para Deus e ele nos constituiu reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Amém. Capítulo 20. Vamos confirmar isso aqui. Versículo 4. A gente economizar um pouco.
Não, vou ter que ler o 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quais são os ofícios? Sacerdócio e realeza. Amém? Vai recair sobre nós. Aleluia? Ó Senhor Jesus. Então, Deus nos escolheu para tomarmos a posse das posições e ofícios de Lúcifer, para envergonhá-lo e para glorificar a Deus. Amém? Então, o orgulho no coração de Satanás levou a rebelar-se contra Deus. Vamos ver Isaías 14. E isso é uma grande advertência para nós também. Deus quer usar você? Quer. Deus quer usar você para levar pessoas à salvação? Quer. Deus quer usar você para transmitir a sua palavra? Quer. O seu amor, o seu cuidado para com as pessoas? Quer. Para servir a Ele? Quer. Como nós lemos agora, Ele quer usar você para ser rei e sacerdote. Tá certo? Ele quer. Mas se você se orgulhar, como é que Deus pode usar você? Então essa é uma grande advertência para nós. Isaías 14, página 940, versículo 12. Ó Senhor Jesus, amém. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então aqui que algumas versões trazem filho da alva, Lúcifer, tá? Como foste lançado por terra. Então Lúcifer não é um nome tão negativo, tá certo? É que a pessoa que a gente sabe quem é Lúcifer se tornou negativo. Mas o nome em si, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias, olha aqui, esse aqui é um ponto-chave aqui. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu vou ressaltar aqui o pronome oculto eu. Mas está aqui oculto, mas é o eu, né? Então vou ler dessa maneira. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Por que eu estou ressaltando o eu? É o ego. É egoísmo. Reparou? Tudo ele está querendo para ele. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou subir, eu vou... Olha só, acima das estrelas de Deus, ele já estava numa posição elevada, mas ele queria mais. Exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, e aí chega no ponto, eu serei semelhante ao Altíssimo. Aqui isso é rebelião. Essa é a primeira rebelião que aconteceu. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus. Ele é o Criador. E quem está falando aqui? É uma criatura. Como que pode uma criatura querer se igualar ao Criador? Ambicioso. Exatamente. Ambição.
E isso é algo que está sempre nos cutucando também. Não é verdade? Está sempre nos tentando. A ambição pode nos levar à queda. E é isso que acontece aqui, ó, versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Até aí está bom também. Então, parece que Deus abriu uma janela para a gente ver algumas coisas que aconteceram na eternidade passada. Quanto tempo? Não dá para falar. Tá certo? Quantos milhões, bilhões de anos? Não dá para falar. Pegar o Lúcifer e aplicar o carbono 14 para saber quando que ele foi criado e quando depois que ele se rebelou, não dá para saber. Mas essa é a situação de Lúcifer, que ele se tornou Satanás. A intenção dele, então, era derrubar a autoridade de Deus no universo. Porque dá para coexistir alguém semelhante ao Altíssimo? Não dá, né? Então, outro ponto importante que nós também precisamos entender é que ele não ficou sozinho nessa rebelião. Ele também atraiu, ele também seduziu a terça parte dos anjos. Lembra que nós lemos aquele versículo que quando as estrelas da alva juntas cantavam, elas estavam juntas. Mas depois dessa rebelião, aí surgiu um time de anjos satânicos, né, seguindo Satanás, e outros que permaneceram com Deus. Então já não estavam mais juntas, tá certo? E aí nós podemos ler em Apocalipse capítulo 12, página 1635, alguns versículos aqui. Ó Senhor Jesus, dá-nos entendimento, Senhor. Aqui fala de um dragão vermelho, que é um sinal no céu, e esse dragão vermelho se refere a Satanás. E aí no 4 fala assim: a sua cauda arrastava, isso na página 1634, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Bom, algumas coisas são outro assunto, para uma outra oportunidade. Mas aqui, ó, prestar atenção, a terça parte das estrelas do céu. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui surgiu os anjos de Satanás, que são os anjos que o seguiam. Mateus 25. Então todo anjo é legal? É bonzinho? Não. Mateus 25, versículo 41. Página 1289. Isso aqui é na volta do Senhor. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui entrou essa situação, o diabo e seus anjos. Então, Satanás se rebelou contra Deus, puxou um terço dos anjos consigo, e esses anjos se tornaram os seus anjos, a serviço de Satanás.
Eu vou só dar a referência de alguns versículos também, vocês podem ver depois, Efésios 2, 2 e Efésios 6, 12. Então, essa categoria de criaturas, de anjos, são criaturas que se uniram a Satanás. Mas tem mais. Tem mais? Tem mais criaturas que se uniram a Satanás? Tem. Então, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus criou a terra para ser habitada. Aí, nesse intervalo, o que aconteceu? Alguma coisa terrível aconteceu, que é essa rebelião de Satanás. E o que houve? O julgamento de Deus. E nesse julgamento, então, as trevas são, por si só, são um sinal de julgamento. E as águas que encobriram a terra também são... Deixa eu ler aqui, capítulo 1, versículo 2 de Gênesis. Deixa eu ler inteiro, né? A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essas águas são águas de julgamento. Então a terra foi coberta por águas. Quando a gente acompanha aqui o relato de Gênesis 1, a gente vai ver que num determinado momento Deus faz surgir a terra seca emergindo das águas. Por quê? Toda a terra estava mergulhada em água. Essas águas são águas de morte. Tá. Agora que vem uma parte que muitos tropeçam, vamos falar assim. Por quê? Havia seres viventes na era pré-adâmica que habitavam nessa terra. Tá ok? Então havia seres habitando nessa terra quando ela foi julgada? Havia. E esses seres viventes tinham espírito. Não é como o espírito humano para receber Deus, mas eles tinham espírito, tinham corpo e tinham espírito, tá? E esses seres humanos, eu falei humanos? Falei, desculpa, tá errado. Esses seres viventes, tá bom? Isso. Esses seres viventes tinham espírito, mas não como o espírito humano para receber o espírito divino, tá? Isso veio depois. O homem foi criado depois com esse fôlego de vida. Obrigado. Com essa aptidão, vamos falar assim, de receber Deus em seu espírito. Esses seres viventes também seguiram Satanás na sua rebelião. Veja, Satanás tinha ascendência sobre as criaturas. E ele também seduziu esses seres viventes para segui-lo na sua rebelião. Então, com esse julgamento, a água que cobriu a terra, os corpos desses seres viventes foram tratados, morreram. E esses espíritos foram, usando uma palavra assim, desencarnados. Ok? E esses espíritos se tornaram o que lá no Novo Testamento a gente vê muito, os demônios. Deu para entender? Então, demônios é uma categoria diferente da categoria dos anjos. Demônios não são anjos. Demônios são esses seres viventes que perderam seu corpo. E quem é que penetra, que possui um corpo de homem? São os demônios. Por que eles têm essa coisa de querer entrar no homem? Porque eles tinham corpo. Perderam a casinha deles. Então, até tem lá, vamos ver aqui, Mateus 8, 28. Como é que é? Está sendo muito aí? Não, essa informação é nova. Vamos lá. Mateus 8, versículo 28.
Página 1256. Vamos lá. Tendo ele chegado à outra margem, Jesus que chegou, tá? A terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoninhados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Então esses demônios estavam nesse... aqui fala... Dois endemoniados, tá? Esses demônios estavam lá e falaram: se você nos expelir, nos mandar embora desses corpos, manda para a manada. E eles entraram nos porcos. E quando eles entraram nos porcos, eles se precipitaram no mar. Por quê? O mar é a habitação dos demônios. Os demônios moram no mar e querem achar alguém também para habitar, para possuir. Ok? Mas prestem atenção, por favor. Não é Satanás que entra na pessoa. Não é Satanás. Então, algumas vezes você pode ver alguém expulsando, sai dele, Satanás, não sei o quê. Tudo errado. Satanás é muito superior ao homem. Por que ele vai habitar no homem? E nem os anjos. Os anjos também são muito superiores aos homens. E os anjos, eles têm a capacidade de se materializar também. Nós vimos isso lá em Gênesis, situações assim. Tá certo? Então, os anjos não têm esse desejo de vir possuir um corpo humano, mas os demônios têm, porque eles perderam seus corpos. Certo? Então, sai dele, Satanás, não sei o quê. Tudo errado. Tá? Capítulo 12 de Mateus. Opa, o que aconteceu aí? Caiu um lencinho. Capítulo 12, versículo 22, página 1263. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Então vamos entender, o reino de Satanás é o quê? Satanás, os anjos caídos e os demônios, tá? Esse é o time dele. 26. Se Satanás expeles a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Versículo 43 a 45, do mesmo capítulo. Quando o espírito imundo, então demônio também é chamado aqui de espírito imundo, sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada, com um capacho na frente, bem-vindo. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa.
Então saiu um demônio e voltaram 7. Certo? Por quê? Porque esse que desalojou, não sei qual foi a situação, mas o demônio foi desalojado, ficou sem preencher o seu interior. Preencher com o quê? Com o Senhor, com a palavra, invocando o nome do Senhor, entenderam? Então, ainda ficou aberta a porta da casa. E aí, tá melhor do que quando ele saiu. Tá vazia, varrida, ornamentada. Ô, negadinha, vamos aí. Vamos entrar aqui. Então, novamente, demônios são uma classe diferente dos anjos caídos. E um trecho aqui para a gente ficar bem claro dessa divisão de classes, está aqui em Atos, capítulo 23. São muitos versículos, irmãos? Não. Atos 23, 8. Página 1467. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Entenderam? Nem anjo, nem espírito. Então, está colocando duas categorias diferentes. Ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Versículo 9. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Então, um espírito ou anjo. Então, duas categorias aqui. Tá certo? Então, o que aconteceu? Deus julgou a Satanás e aos seus seguidores, e por isso esses seres viventes que tinham espírito perderam seus corpos e se tornaram os espíritos malignos seguindo o seu líder. Ó Senhor Jesus, está claro para nós essa questão? Porque eu falei tudo isso para mostrar. Existe uma categoria de rebeldes que se compõe, um exército de rebeldes que se compõe de Satanás, dos anjos caídos, dos espíritos imundos, dos demônios e também dos homens que seguem a Satanás. Você quer fazer parte desse exército? Não. Mas aí a gente vê, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Que é representando Satanás e sua vida satânica, a morte entrou no homem, todos esses venenos estão dentro de nós. Rebelião, que mais? Soberba, orgulho, soberba, ambição, tudo isso que a gente viu aqui também entrou em nós. Então está na nossa carne, tá certo? E isso pode fazer um mal tremendo para nós. Por isso agora o Senhor vem falar. Vamos nos sujeitar às autoridades. Percebe? Vou falar algo que talvez possa ser meio estranho. Uma cadeia de autoridade. Se a gente não consegue se submeter às autoridades físicas, terrenas, a gente vai ter dificuldade também de nos submeter à autoridade que permitiu todas essas outras autoridades. Por isso a gente tem que ter receio de falar contra as autoridades. Ok? Então, qual que é a melhor coisa para fazer? Entrega na mão de Deus. Amém. E aqui, realmente, a Bíblia fala para nós orarmos pelas autoridades. Amém?
Então, pensa lá, orar por Nero. Nero botou fogo em Roma e falou que foram os cristãos. Nero mandava botar fogo nos cristãos para iluminar Roma. Orar por ele. É o que a palavra fala. Tá certo? Alguns versículos anteriores de Romanos 12, o que nós lemos. Vocês lembram de um versículo que nós lemos aqui? Versículo 14. Romanos 12, 14. Vamos ler de novo? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Hoje mesmo a gente estava falando, alguém comentou a respeito de perseguição a cristãos na África. Em muitos lugares os cristãos estão sendo perseguidos. E pode ser que aconteça num tempo mais para frente ou menos, que nós mesmos sejamos perseguidos. Essa situação de perseguição, ela é velada, muitas vezes ainda velada, meio oculta, meio disfarçada, mas que existe, existe. Certo? Tem gente que hoje declara abertamente, mesmo aqui no nosso país, que odeia cristão. Que cristão não serve para nada. Então, essa situação, ela pode recrudescer e pode ter até a conivência das autoridades. Ok? Irmãos, por isso nós somos o reino dos céus nessa terra. Amém. E o Senhor nos dá graça para nós nos submetermos às autoridades. Amém. E aí, semana que vem, então, a gente vai falar um pouco mais a respeito desse assunto de nos submeter às autoridades. Amém? Amém? Jesus é o Senhor.